Olá, pessoal. A gente está aqui para mais um Liga o Flow Podcast. Hoje eu estou especialmente feliz com duas pessoas incríveis aqui. Um que já foi meu líder, maravilhoso, e a Ivani, que eu tive o prazer de conhecer também, e é uma pessoa incrível. Esse que foi meu líder, não falei o nome, porque para mim já é como se estivesse em casa. O Mordecai, que é assim, um cara assim, sensacional. E a Ivani também, que faz assim, a diferença na vida de muitas pessoas, em toda essa jornada aí que ela tem, incrível e enorme já aí no mercado. Mordecai, Ivani, obrigada pela presença. O nosso propósito no Liga o Flow é inspirar as pessoas para que ela entre no seu estado de flow. E para não esquecer, eu vou pedir para vocês nos seguirem, darem o seu feedback, deixa recado para nós estamos começando agora, e clique no sininho para seguir a gente lá na nossa página do Liga o Flow no YouTube. Não deixem de fazer isso, que a gente quer vocês bem pertinho da gente. E aí, obviamente, agora a gente quer ouvir um pouco mais quem é o Mordecai, porque eu sei, né, mas vocês não sabem. Quem é a Ivani? Então, vamos começar pelas mulheres. Ivani, fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente eu queria agradecer Paulo e Andréia por essa oportunidade. Eu acho que é muito legal, inclusive para nós, não só para as pessoas que depois vão poder curtir, a gente refletiu um pouco sobre a gente, né, sobre a nossa trajetória. Eu acho que a gente é sempre ligado no automático e a gente não olha para nós. Então eu acho que isso é super importante. Mas quem é a Ivani? Ivani é uma profissional bastante engajada, ama trabalhar. Mordecai sabe bastante disso, está aqui conosco também. Minha trajetória profissional começou no setor financeiro, então foi lá que eu comecei como operadora de telemarketing e eu não tinha a menor noção do que era esse mundo de operações, de CX, de Customer Experience. E fui depois para uma empresa de telecom, onde eu me desenvolvi bastante, e agora estou no setor de energia. Então, acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse grande aprendizado. Já flutuou aí sobre esse grande aprendizado. Já flutuou aí em vários mercados, né? Muito rico isso, Sim. Muito legal. E você? Meninas, que alegria estar aqui. Minha admiração por esse espaço tão importante, inspirando tantas mulheres. As mulheres precisam desse espaço, nesse mundo corporativo ainda muito machista, antropologicamente machista. Já nos conhecemos há algum tempo, mas acho que o público aí talvez ainda não me conheça. Vamos começar pelo meu nome, que é o nome mais fácil. Muito fácil. Eu quero já falar e protestar do bullying sofrido no primeiro minuto da entrevista. Mordecai Marcos Gertzenstein. A maioria das pessoas me chamam de Mordecai no mundo corporativo, porque o Gertzenstein é impossível. Não é muito fácil. Esse nome é porque, na verdade, eu nasci em Israel. Minha nacionalidade é brasileira. Minha mãe é holandesa. E meu pai era um baiano, filho de ucraniano. Então, esse miscelâneos, assim, de família globalizada culminou nesse indivíduo aí com esse nome tão difícil. Eu tive uma jornada muito feliz em diferentes indústrias. Tive o privilégio de conhecer vocês três amigas queridas e suspeitas, totalmente suspeitas. Varejo, comércio exterior, até que eu entrei na minha grande escola, que foi Telecom, Pay TV, 20 anos de Telecom e Pay TV, em cargos diretivos e C-Level, indústria da saúde. E mais recentemente eu dei uma guinada na minha carreira. Eu saí de um mindset de fazer o que eu precisava fazer para fazer o que eu gostaria de fazer. Então hoje eu sou conselheiro de algumas organizações, também trabalho de uma maneira consultiva, sou conselheiro da Alma Viva Experience, uma das maiores BPOs aí do Brasil, pertence a um conglomerado italiano excepcional, uma empresa de tecnologia muito forte na Europa, muito, muito forte. Hoje nós estamos muito bem posicionados aqui no mercado brasileiro, diferentes indústrias, resultados financeiros fantásticos, muito exitosos em diferentes modelos de competição. Mais recentemente na Hill Capital Investments, uma holding, que tem várias empresas de natureza financeira, começa com uma das principais assessoras da XP e aí começa a incrementar seu portfólio, empresa de seguros, empresa de soluções estruturadas e mais recentemente uma business unit de wealth management.
e onde eu sou convidado a ingressar no conselho e onde mais recentemente eu comecei a dar minha contribuição. Então, como eu sou o mais velho da mesa, meu TMA foi um pouco mais longo, infelizmente. Eu tenho um pouquinho mais de história para queria eu contar em 1 minuto apenas, mas a idade Tá maravilhoso. a idade não, oportunidade. a idade Tá não ótimo. permitiu. E você vai poder ir dividindo toda essa experiência conosco ao longo aqui da Porque nossa... achei bem interessante, da Feliz, nossa que eu conversa. parei de fazer o que eu precisava para começar a fazer o que eu queria. A gente quer vai chegar querer, aí. a gente quer saber isso. Aí é, né? Também, estou em busca desse momento. Nossa, Isso. isso é fantástico. Muito bom. E essa transição para conselho eu acho muito legal mesmo. Bom, mas vamos começar aqui, é um bate-papo, tem algumas coisas que a gente quer saber muito sobre vocês, até para dividir com todo o nosso público, né, essa experiência e essa trajetória fantástica de cada um, né? Evani, eu vou começar aqui com você. Que conselho você daria para alguém que está começando hoje, que está começando a sua carreira? Tá. Bom, é até difícil, né? Até porque eu tenho um pré-adolescente dentro de casa e é muito diferente a realidade quando eu me olho nessa sua pergunta, né, do passado, como que eu escolhi a minha carreira, olhando a realidade das grandes possibilidades que existem hoje. Eu acho que no passado o que eu busquei foi um emprego. E hoje eu acho que é bem diferente quando a gente se depara conversando com as pessoas, que não é mais só isso. É você buscar não só o seu emprego, o seu desafio, mas a sua grande paixão, né? E acho que isso facilita muito. E o que eu colocaria como primordial? Eu acho que a gente precisa ter um autoconhecimento nesse sentido. O que faz sentido para você? Porque o que não faltam são opções. E vejo que a tecnologia ela tem realmente trazido cada vez mais essa questão de despertar nas pessoas coisas novas, a inovação, mas todo mundo tem uma essência. Então, o que faz sentido? O que você se sente bem fazendo no dia a dia? Mas acho que principalmente é você unir a prática com a teoria. Porque como nós temos muitas opções, vou dar um exemplo, sei lá, poxa, quero ser jornalista, super legal, você vai estar lá à frente de uma TV, você vai ser conhecido, mas quais são os bastidores disso? Então, acho que nós, principalmente, né, olhando aqui a nossa experiência, temos essa obrigação de fazer com que as pessoas reflitam muito por esses dois lados. E, de novo, pensando o que realmente você quer fazer, os bastidores, se isso tem a ver com o seu estilo de vida. Essa é uma outra questão. Você é uma pessoa que quer lidar vários projetos, assim como é o momento do Mordecai, ou você quer estar numa empresa hoje que você tenha algo mais único, que você tenha um propósito muito direcionado. Então, acho que esses vários aspectos precisam ser realmente aflorados, né, principalmente nos iniciantes de carreira. Mas eu acho que não estamos falando só dos jovens. Acho que a todo momento a gente tem essa oportunidade de pensar aonde nós queremos chegar. E eu acho que o aprendizado, muito da prática, vai fazendo com que a gente realmente direcione a nossa escolha. E o importante, né? Acho que a gente tem as nossas obrigações, os nossos propósitos, mas a gente tem que ser feliz. Eu acho que a gente nunca pode esquecer dessa última vertente, né, Mordecai? Nessas escolhas em que nós fazemos em nossas vidas. Com certeza. Muito bom, concordo. E ali você, na sua fala, eu vi que você diz, eu, quando comecei, procurei um emprego. Então, lá no teu começo, tu não tiveste a oportunidade de fazer essa reflexão que hoje tu estás colocando para... E o que é legal? Por que eu comentei disso, né? Eu lembro quando eu era mais adolescente, o que eu gostava muito, e acho que muitas faziam isso, era a professorinha da escola, né? Então, gostava de ter minha lousa, gostava de ensinar, não tinha aluno nenhum, obviamente, mas eu fazia isso porque eu gostava de ensinar, falar com as pessoas, de ter liderança de classe. E acabou que isso se conectou com o meu momento hoje. Quando hoje olho a minha realidade como uma rede de grandes operações de atendimento, o que na verdade eu faço todos os dias? Eu ensino as pessoas, eu lidero. Então, assim, não foi algo pensado, mas acho que isso hoje está muito mais sofisticado, né, para as pessoas que estão começando a carreira. Então, acho que tem um viés um pouco mais claro de quais são os objetivos que você busca, como que você traz isso de uma maneira mais organizada para você buscar realmente aí a sua carreira. Muito bom. Mordecai, quer dividir com a gente? Você sabe que
ao longo da minha trajetória, eu aprendi. Eu sempre tive muita humildade para aprender com meus líderes. Eu sempre tentei me cercar de bons líderes que eu pudesse aprender, com muitos pares, com pessoas que trabalhavam comigo. Eu recentemente até fiz um post no LinkedIn, quem tiver curiosidade lá de dar uma olhada, sobre um pouco do segredo da minha trajetória, talvez possa inspirar algum jovem que esteja começando agora, qual foi e lá o que é bárbaro, e aí eu lamento decepcionar vocês duas, no sentido de que eu não vou dizer só aquilo aqui nesse podcast que é politicamente correto de se dizer. Aqui eu vou ser um pouco mais Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Adoro isso. E aí lá, você jovem vai poder ver aquilo que eu fiz bem e aquilo que eu não fiz bem, que eu poderia ter feito melhor. Então eu sempre tive muita humildade de aprender com os outros, mas eu não sei se você tem a real dimensão da complexidade da sua pergunta. Porque a vida me deu de presente duas excelentes professoras, uma tem 24 anos e 21 anos, e elas estão justamente nesse momento, já decidiram qual é a carreira que querem seguir, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a carreira das duas daqui a 10 anos será completamente diferente do que é hoje. Porque a velocidade tecnológica, a questão da substituição tecnológica, a maneira como o mundo está se reinventando, é algo que tem que deixar essa turma absolutamente preparada. Então eu vou falar, por exemplo, da minha caçula. Minha caçula faz design. Existem vários ramos do design. Você pode trabalhar com design de branding, com design de produto, com design de digital, whatever. E hoje ela aprende as técnicas vigentes para ser uma boa designer. O que a tecnologia vai fazer com isso tudo? Né? Então essa é uma perspectiva da resposta. Vou te dar outra perspectiva de resposta. Eu, quando era mais jovem, talvez eu tenha amadurecido muito cedo, eu sempre tive muito claro, olha, eu quero seguir uma carreira executiva, não sei ainda exatamente onde, mas eu preciso desenvolver um conjunto de competências técnicas, comportamentais, a minha base conceitual. Eu preciso também, da mesma maneira que eu vou zelar muito bem pelo orçamento que a empresa vai me prover, eu tenho que zelar pelo meu orçamento pessoal. Eu preciso cuidar das pessoas que eu amo, essa geração. Minha caçula. Filha, você vai ter carro? Não. Não, pai, eu quero ser feliz. Mas qual é o conceito de felicidade? É muito complexa essa pergunta. Tendo dado todo esse contexto, se eu puder resumir em alguns bullets. Tenha um mentor. Eu não estou muito preocupado com o que você vai decidir. Porque eu acho que provavelmente o jovem vai se reinventar em mais de uma vez. Sua filha. Também acho. Seus filhos. Seu garoto. Eles vão se reinventar. Não vai ser... A jornada no meio e no final não vai ser definitivamente igual à jornada no início. Então tem um mentor, tem alguém com mais experiência, tem alguém que possa dar o guidance. Estude. Estude demais. Aprenda. Mas com todo o esforço que seu networking permitir e que as suas competências maduras permitirem, tente entrar em empresas de bom porte. Porque você aprende muito nos livros, você aprende muito em Harvard, você aprende muito nas faculdades, mas nada ensina tanto quanto o on the job. É Prática, né? Com certeza. Nada ensina. Então, se você começa e passa dos 20 ou 30 anos com uma empresa de menor dimensão, talvez você esteja tolhindo numa fase muito importante o seu aprendizado. Outra, você pode ser soberbo tecnicamente, você pode ser bárbaro em ferramentas, você pode ser bárbaro em fazer análises, você pode saber contar uma história de maneira cartesiana, mas os skills comportamentais são fundamentais. Você tem que se relacionar excepcionalmente bem, você tem que ter um espírito leve, você tem que ser uma fonte agregadora de energia. Se você é excepcional técnico, se você é excepcional na conceitual, mas se você não tem um bom skill comportamental,
você não vai crescer com todo o seu potencial, você não vai ser um líder que vai inspirar as pessoas. E assim, eu poderia dar muitos outros exemplos, são recomendações muito fortes que eu dou aos jovens, não de novo, não no sentido do que, mas do como. Acho que esse como é muito valioso. Com certeza. Eu acho que, eu já vou passar aqui para Paula, você falou algumas coisas assim muito importantes, né? Primeiro a questão do comportamental, a Ivani entrou falando sobre eu procurei um emprego, né? Eu também. Só que eu olho hoje exatamente assim, se eu pudesse, no meu início, ter tido um mentor, seria outra, eu estaria em outro patamar. Porque o network é algo que eu tenho Sim, e que é né? super importante, Sim. né? Muito importante também, né? Para esses jovens, para essas pessoas que estão começando a carreira e até para quem ainda quer subir mais patamares que estão na nossa idade. Se não fazem network, a gente faça um network, que isso é muito importante com as pessoas. Mas, assim, muito legal que você colocou para nós. Vamos aí, Paula, para a próxima que... Vamos. Tô vendo que Mordecai e tem muita coisa para dividir com a gente. Eu não quero falar muito, eu só quero ouvir mesmo, só uma esponjinha aqui, só absorvendo, porque é incrível ouvir esses dois falarem. Eu ia fazer uma pergunta para o Mordecai, mas que eu nem vou fazer, porque hoje eu tive cedo, eu fui na academia, e aí eu abri o meu LinkedIn, botei assim, comecei a ler o que estava lá, passou um texto do Mordecai. Eu digo, nossa, que legal. Fui ler o texto dele, amei o texto dele, incrível o teu texto. E lá eu vi que tu estavas falando sobre alta performance, como ter uma equipe de alta performance. E aí tinha uma coisa que eu achei curiosa, que é uma pergunta que você faz numa entrevista. Quantos aviões decolam do aeroporto de Congonhas numa quarta-feira? Gente, eu li isso e pensei, vou reprovar de cara. Aí eu comecei a pensar, como eu faço esse cálculo? Eu juro pra você. Até que algumas coisas eu acertei no final do que você colocou, porque eu também li, curiosamente, de manhã acordei. Eu pensei automaticamente assim, ainda bem que eu fui herdada pro time do meu pai. Eu não fisquei. Porque se eu passasse do processo, eu ia ficar... Talvez, não sei o que ia acontecer comigo, né? Talvez fosse bom demais, talvez eu ficasse ali mesmo. Fala um pouco pra mim sobre isso, porque eu achei muito legal. Muito acho que legal. a gente poder te ouvir sobre isso vai ser joia. Olha, remetendo à brincadeira da Déia, o mundo corporativo é perfeitamente imperfeito como a nossa vida pessoal. Eu não tenho dúvida que talvez essa metodologia fizesse, se eu fosse um executivo comercial, eu perder, em linha com a sua brincadeira, uma pessoa talentosa como você. Talvez eu tenha perdido algumas pessoas talentosas. Só que assim, eu sempre tive um foco muito claro em querer construir uma carreira, em querer crescer, não por vaidade pessoal, mas esse era um caminho que eu poderia ter para poder prover para as pessoas que eu amo uma melhor condição e ter uma vida mais digna, ter uma vida mais feliz. Nessa expectativa, se você não tem uma equipe de altíssima performance, você não vai ser exitoso. Você pode até ser muito hábil, você pode ter a visão, você pode saber dar a direção, mas primeiro, um líder não faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe muito sênior para contribuir com a construção do modelo, com a construção da visão. Mas, tão importante quanto construir a visão do PPT e validar com o C-Level, validar com o conselho, é transformar, pegar do PowerPoint e colocar na prática. É muito mais desafiador do que o PPT. Na prática, né? Assim, vou remeter à pergunta anterior sobre os jovens. Assim, esses jovens não podem ter ilusão. Se você quer ter uma carreira exitosa, tem que entregar resultado. Conhece muito, comportamentalmente perfeito, não entrega resultado? Pô, adoramos você. Mas Verdade. Tem que entregar resultado. Ponto. Concordo. E isso é algo, por exemplo, que eu admiro demais na Ivani. Não me lembro de um ano que a Ivani, tendo sido proposta a entregar 10, entregou 11, entregou 12, e é por isso que ela tem essa carreira linda de sucesso. Voltando aqui ao seu questionamento. Concordo. Um candidato minimamente preparado, e quando ele chega até você, ele já passou por recursos humanos, recursos humanos já fez o filtro, ele sabe contar uma boa história. Já aconteceu de não saber contar uma história? Já. E a gente se lembra de cada um desses. Como a gente comportamentalmente fala assim, não é ele, mas vamos ser educados e vamos... A gente sabe. Uhum. Esse não é o perigo. O perigo é quando chega uma pessoa que é, em 80% dos casos,
articulada, comportamentalmente adequada, sabe contar uma boa história, tem um FAQ relativamente pronto. Quando você pergunta, mas o que aconteceu no último desafio profissional? Ele dá uma excelente resposta. Já tem os cases, Quando né? você pergunta das fragilidades dele, ele responde fortalezas que são fragilidade. Olha, mas eu sou tão organizado. Que me atrapalha. Olha, mas eu sou tão comprometido que a qualidade da minha vida pessoal... Então ele responde fortalezas como se fossem fragilidades. Tudo isso faz parte do jogo. É o case que desconcerta. É o case que é a hora da verdade. Então, vocês podem elocubrar aqui. Poxa, então você teve essa decepção com muitos analistas plenos, ou sêniores, ou consultores, ou coordenadores que você entrevistou? Não. 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 Eu já liderei alguns diretores, pessoas que headhunters colocavam na minha frente, pessoas que trabalhavam em empresas de primeira linha, digital born, que são profissionais muito prestigiados e de alta remuneração. E quando você pergunta, quantos aviões decolam de Congonhas numa quarta-feira? 7.000 aviões. Quantos hambúrgueres o McDonald's da Dutra pode produzir numa terça-feira? 8.750. Está eliminado. Quando você faz um case como esse, você está querendo testar competências, não existe um número, ninguém sabe o número. Talvez quem trabalha no McDonald's não saiba o número. Exatamente. Quantas chapas tem nesse McDonald's? Quantas Qual é o pessoas diâmetro de rotativamente? cada hambúrguer? Isso, né? Em sabendo quantas chapas e qual é o diâmetro, quantos hambúrgueres cabem concomitantemente na chapa? Na verdade, o racional, né? Eu quero os atributos. Raciocínio lógico, né? O que nós quatro fizemos ao longo de toda a nossa carreira, não importa se na área de relações, com o governo, na área de marketing, na área de planejamento, na área de operações. Nós éramos apresentados a problemas e oportunidades. Nós tínhamos que fazer mais, nós tínhamos que fazer melhor e por menos. Faz sentido para vocês três? Alguém já viveu isso aqui? Já viveu isso aqui. Everyday. Então, você tinha Muito. que fazer um mapeamento do problema da oportunidade, você tinha que fazer um diagnóstico, você tinha que propor um plano de ação, você tinha que implantar o plano de ação, você tinha que decidir o que você faria, como você faria, quem faria, quanto você traria, quando você faria, em que ordem você faria, porque a gente não tinha os headcounts e o OPEX necessário. Como fazer isso tudo se você não tem uma equipe de alta performance em skill analítico? Se você não tem uma equipe em alta performance que consiga estruturar um diagnóstico, que consiga colocar num PowerPoint uma história numa ordenação lógica, que na hora que vai fazer uma apresentação, que você captura também skills comportamentais, ele cria empatia com o interlocutor, ele se posiciona de uma maneira articulada. O case traz isso tudo. E as pessoas não dedicam tempo da maneira eficaz, se deixam ser atropelados pela cadeia de valor num dia de entrevista importante e fazem a entrevista de qualquer jeito. E aí quando você vai ver lá na frente, você herda uma equipe. Quando você herda, você já chega até brifado. Maria e João são baixa performance. Passa um mês, você sabe o que é. Esse é fácil de desligar. E o média performance, que te engana na entrevista. É por isso que eu fiz só 2 posts. Só fiz o segundo porque o primeiro gerou algum barulhinho. Ele começa com recomendação. Eu só recomendo. Eu vi. Quer ter uma equipe de alta performance? Entre outras coisas, faça bons cases. É fundamental, é higiênico, é nevrálgico. Muito bom. Uma aula, né, gente? Uma aula. Já passei por isso, por estes cases, não com Mordecai, mas acho que a filosofia ela é muito válida, né? E é exatamente assim, você consegue facilmente se vender, mas na hora em que você tem que aplicar o seu raciocínio lógico é onde você realmente tem uma probabilidade aí de perda. E aí, como um líder, você acaba pegando, né, pescando naquele momento que realmente toda aquela venda positiva, ela não se aplica na prática, né? Pelo menos na sua integridade, né? Exatamente. Muito legal. Muito bom. Bom, vou continuar aqui, falar um pouquinho com a Ivani. Bom,
Você é uma líder de uma grande equipe. Aliás, você é uma líder maravilhosa. Quem já esteve com você sabe. Eu posso afirmar isso, né? Quais são as principais habilidades que você acredita serem essenciais para liderar com sucesso hoje nos tempos de mudança? Acho que a gente está falando bastante aqui, né? Sim. Sobre como o mundo mudou, né, gente, de quando a gente começou a nossa carreira, né, como que ela está hoje, e acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo a gente, e que principalmente nos níveis de sênior, de coordenador, de um gerente que está começando, né, como que ele consegue adquirir isso, né, a gente já entendeu o que você falou, e eu vejo que faz muita parte de um bom líder, né, de um bom executivo, a forma como ele quer entregar, a forma como ele quer olhar, como que ele vê as coisas, como ele faz um diagnóstico geral do que ele sabe que são as possibilidades dele dentro da empresa. Uhum. Mas o que você diria hoje? Tá, primeiro que assim, a questão da liderança, né, acho que é sempre uma incógnita, o que é ser líder? Né? E normalmente as pessoas pensam que ser líder é ser um chefe, simplesmente, muito pelo contrário. Para mim, a filosofia do líder é como você realmente trabalha junto, é como você aprende com a diversidade. E a mudança, Andréa, como você colocou, é a única certeza que nós temos. Ela vai acontecer a todo momento. Então, tanto no mercado, quanto do ponto de vista de expectativa dos clientes, nós como cliente, as pessoas. Então, acho que assim, a gente tem que estar sempre muito antenado nesse sentido. E quando a gente fala de grandes equipes, e é a minha realidade um pouco da trajetória, e quando você traz um elogio de ser uma grande líder, para mim, assim, a verdade disso, de hoje ser uma grande líder, é porque eu soube aproveitar muito também do melhor das pessoas. Eu acho que isso é bastante importante, porque um líder, ele não é dono da razão. Isso é o puro do gato, né? Exatamente, Tirar ele o não melhor de sabe tudo. O que é óbvio que precisa ser feito de um líder é dar o direcionamento para que todas as pessoas sigam aquele propósito, aquelas metas claras. Mas assim, trabalhar muito com as pessoas. E uma das coisas que eu gosto muito é de deixar claro, e às vezes as pessoas se surpreendem, falam, nossa, Ivani, mas você foi corajosa de falar que você não sabe fazer. E a gente precisa ser transparente. Porque se eu não tenho uma determinada habilidade, mas um líder meu tem, nós vamos nos complementar nesse sentido. Então, acho que o líder não é delegar, é trabalhar junto, é ser humilde, é ser transparente, obviamente ensinar. Acho que você se depara com pessoas que têm muita vontade e não sabe qual é o caminho. E numa equipe grande, isso é muito comum. Você acabar tendo pessoas que se dispersam, talvez não porque ela não queira fazer, mas porque ela não sabe fazer. Como que você monta o famoso, hoje, os squads, de fazer com que você traga pessoas que tenham conhecimentos e habilidades similares e você traz essa pessoa para dentro desse squad? Porque, de novo, você como líder não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, acho que essa é um pouco da prática que eu tenho feito em grandes equipes. E uma outra questão, fazer com que a equipe conheça todas os nossos propósitos, não olhar só o seu quadradinho. Eu acho que isso nos engrandece bastante também e traz para as pessoas aquela expectativa de que, poxa, eu estou dentro de uma grande área em que hoje eu tenho essa responsabilidade, mas olha a possibilidade muito mais ampliada. Então, isso eu faço com que as pessoas se engajem cada vez mais num olhar para a empresa e não para um olhar para o seu território apenas. Então, acho que liderar grandes equipes, para mim, essa é a fórmula do sucesso, de trazer as pessoas para junto, né, do meu propósito, do meu desafio, mas principalmente reconhecer o que as pessoas sabem fazer de melhor. Porque eu não gosto, por exemplo, trazendo um exemplo do lado negativo, de líderes, eu fiz, eu tive ideia, eu fui o melhor. Não é isso, gente, é construção diária. E a gente tem que saber ser humilde de falar, isso foi a Andréa que fez, foi ideia dela. E nós pegamos uma ideia dela que talvez nem estava tão elaborada, mas todos nós construímos qual era o melhor caminho. Então, para mim, essa é a verdade do dia a dia de ser aí um grande líder. Trabalhar junto, não só delegar, acho que construir. Esse, para mim, é o grande segredo. Eu acho que é
um caminho assim, não tem dúvida de que é Fantástico. isso, né? A gente sente o apoio até nas palavras, porque assim, você ser líder hoje e você não ser fonte de apoio para o seu time, não faz sentido, Sim. né? A gente fica meio que num vazio, o time fica perdido. Então, a tua fala, assim, é incrível, realmente. E quando você pega uma equipe nova, assim, você sente a carência da equipe, né? Onde a equipe está, o que a equipe precisa, né? Esse é um ponto. Inclusive, eu estou nesse momento vivendo isso. Mas eu quero só fazer um comentário, já vou deixar o Mordecai aqui também brilhantemente fechar aqui essa rodinha dessa pergunta. Mas você falou assim, a gente constrói junto, né? A gente faz junto com o time. E eu nunca vou esquecer, né? Quando a gente não sabe, a gente aprende. Quando eu fui para a sua área, né? E fui com aquela área toda de relações de consumo, né? Uma área difícil, né? De você dominar, né, em pouco tempo, né, muitos detalhes, muitas coisas com o governo. Eu nunca me esqueço que você sentava horas do meu lado e eu te ensinava assim com a maior felicidade, porque como é algo que eu domino, eu adoro ensinar o que eu sei, né? E aquilo foi tão legal porque no final era você que estava me ensinando, não eu te ensinando. Eu estava aprendendo com você Sim. algo de mais valioso, de verdade, que eu nunca aprendi com outros líderes que eu tinha, né? Como dá para ser uma líder humanizada, uma líder que tá junto, que cuida. Então, eu quero muito dividir isso, porque isso é algo muito seu, genuinamente seu. E é muito bom. Não tem como liderar. Vou te mandar se meu você não currículo, tem- Ivani. Que você é assim. Manda, eu vou aplicar um case. Tá bom. E eu queria dar um exemplo antes de passar aqui para o Mordecai, já que estamos, e ele foi também o meu líder por muitos anos, algo que o Mordecai fazia e com certeza faz muito, que é a questão de dar oportunidade. Então, o Mordecai, às vezes, em determinadas apresentações, que eram temas um pouco mais sensíveis e plateias mais populosas, E estratégicas, muitas vezes. E assim, ele ia muito lá, assim, vai lá, tenho certeza que você vai saber passar o recado. Então, isso faz com que a gente cada vez mais também se fortaleça como líder, porque você está ali como um espelho. Então, acho que é bem importante ter essas pessoas que nos empurram para esses desafios e ali a gente fala, pô, eu sou capaz de fazer. E além da pessoa te empurrar, você ter a segurança de ir porque você sabe que ele está ali. Sim. Né? Porque ele confia em ti, isso te dá uma segurança e um respaldo para tu ir lá e fazer o teu melhor. Esse cara é incrível. Eu conheço a Ivani há 24 anos. Ela tinha 18. Eu tinha 24. Agradeço. Olha o pessoal em casa fazendo conta. Agradeço. Nós dois éramos analistas plenos. Ela da área de uma área de vendas e eu de outra. 2 crianças. Pseudo-crianças, no meu caso, né? Eu já tinha 30. Primeiro, abençoados aqueles que tiveram a oportunidade de ser liderados por Ivani. Ponto. Enquanto ela comentava, eu me lembrei de uma técnica que vale para você, se é de fato um líder comprometido com o seu time, que eu me utilizei em todos os anos, em todas as empresas que eu tinha. Eu tenho um jeito muito particular de atuar. Eu sempre construo um plano estratégico antes de começar qualquer jornada. Então eu chego numa empresa ou sou transferido para uma nova área, primeiros 30 dias já alinhado, olha, me esquece, vou entender, daqui a 30 dias te apresento um plano. E sempre construir um plano estratégico. Isso tinha um porquê. Porque eu não queria que as pessoas tivessem a visão de que os resultados que seriam aferidos após um ano eram obra e graça do Espírito Santo. Não havia um plano. A gente já sabia, no início da jornada, qual era a linha de chegada. E eu sempre fazia o plano estratégico do primeiro ano. E eu vi isso algumas vezes com a Ivani, que aí no ano vindouro, no ano seguinte, eu chamava a Ivani e os pares. Tudo bem, tudo ótimo, etc. O ano não acabou, setembro, outubro, mas já começou o exercício orçamentário.
Viram o plano estratégico do ano passado? Beleza? Bem, dia 1º de novembro eu quero ver o do ano que vem. Em vez de eu fazer o plano estratégico, para desespero delas, que ela tá aqui, gente, 30 minutos aqui jogando flores, mas porque você era o rei do PPT, porque você fazia a gente trabalhar assim, porque você era um cara intenso, porque você era a quinta derivada do BP, o BP ia... E eu escutava e concordava, porque era tudo verdade. Mas talvez hoje, um pouco mais madura, olhando para trás, talvez ela reconheça, e os pares dela, que ficou algum legado, que talvez tivesse uma fórmula aqui. Não só uma fórmula de desenvolver competências técnicas, mas também de liderança, de instigar a pessoa a desenvolver aquilo que talvez ela tenha visto num ano anterior e que talvez faça sentido conceitual. Então ela sofreu um pouco na pele esse processo. E direcionando numa abordagem diferente a resposta gostosa que a Ivani deu à sua pergunta, talvez eu queira usar uma outra abordagem, porque eu sei que vocês têm uma audiência linda, e num mundo com tanta mídia que muitas vezes a gente fica 1h30 no Instagram vendo vídeo para dar risada, tem gente que está aqui dedicando 1 hora, 1h30 para tentar levar alguma semente, para colher alguma coisa do que a gente está dizendo. E aí eu quero dar para você uma humilde recomendação. Ele apenas recomenda. Eu recomendo. Essa palavra é muito mágica. Mudou a minha relação com as equipes e com minhas filhas também. Minha família. Você está numa organização e está sob uma liderança e você está entregando resultado. O resultado é quantitativo. Ou você entrega, ou você não entrega. Mas você mesmo, lá no fundo, sabe que ainda não está preparado para dar o próximo passo. E tem um momento que é o Super Bowl do seu ano. Que é quando o seu líder tem a obrigação profissional, na minha opinião, amorosa e moral, de fazer o seu feedback. É o Super Bowl do seu ano. É a hora da verdade. Quantos líderes fazem de qualquer jeito? Quantos líderes não se dedicam? Quantos líderes acham que porque são articulados conseguem mesmo sem se dedicar promover um mise-en-scène no momento da avaliação, mas você sabe que ele não se dedicou. Se você trabalha com um líder que não é comprometido com a sua carreira, com o seu futuro, que de 365 dias versus 10 horas não dedicou 1 hora para você, para aquele seu momento, para te dar a foto real de como estão as suas competências técnicas, comportamentais e a sua base conceitual, para de maneira alinhada com você dizer como você pode evoluir naquilo que são as suas fragilidades atuais. Irmão, pede transferência. Vai trabalhar em outra área dentro da sua organização. Vai trabalhar para um líder que seja de fato comprometido com você. E quando eu falo liderar, não estou falando de analista. Você pode ser um executivo e tem um gerente, pode ter um superintendente, pode ser um superintendente, tem um diretor. Vai embora. Vai buscar alguém que de fato seja comprometido com você. E existe muita gente assim. Existe gente que não só dá foto de como você está naquela competência, mas traz exemplos palpáveis. Para que você tangibilize, para que você possa refletir. Ele te dá os meios. Leia o livro tal. Eu vou te dar o projeto X. Não, pelo amor de Deus. Vai ser importante. E assim... E eu tenho histórias. E receba isso como um presente, né? Eu sou um homem de operação. Eu sempre fui um trator. Eu sou um trator. Precisa refletir a minha imagem num desenho, um trator. Onde havia pepino grande, desgraça do se leva, chamava o Marcos e a Ivani, os dois aí, vai lá resolver essa porra aí. Pode falar palavrão aqui? Não pode? Pode resolver essa porra aí. Eu e a Ivani nunca chegamos numa área, mais uns 2, 3, meroca. Eu vou citar várias pessoas aí, não vou cometer essa injustiça, malaco e tal, etc. De ficar citando nomes aqui. Mas teve um ano que o meu chefe me chamou e falou:
você vai pro marketing. Eu falo, imagina, mas nem por um decreto. Não, você não quer ir, tudo bem. Um mês depois, tive uma outra reunião. Você vai pro marketing. Você tem que ir pro marketing. Você vai para desenvolvimento comercial. Cara, eu gosto de operar. Eu gosto de gente. Eu gosto do cheiro de suor. Eu gosto da poeira. Não gosto desse negócio de ficar nesses ambientes aí fazendo PowerPoint. Vamos ter ideia. Vamos aqui ficar só eu loucubrando e os... Tudo bem. Na terceira foi: ou você vai tolir o crescimento. E aí o que eu fiz? Foi. Como é que foi o início? Inferno, o capeta, o demônio. Tirou da tua zona de conforto, A minha né? e a minha qualidade de vida pessoal. Eu ouvi isso aqui no início, antes de começar o podcast, eu ouvi alguém aqui falando alguma coisa parecida a respeito. Sim. Perdi a qualidade de vida pessoal. Ai, mas é tão rico. Gente, eu acho que o legal dos cases, de novo, vocês recebem gente aqui no podcast que só conta história feliz. Não é o que eu vou fazer aqui, é Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Eu sofri. E eu tava certo? Não. Eu tava errado. Ai. E foi incrível. Muito legal dividir isso. Incrível. Eu mesma não sabia Muito essa legal. parte da Muito. tua história. Mas como residual de toda essa minha interlocução aqui tenha uma liderança que seja comprometido com o seu desenvolvimento profissional. É o mínimo que um líder tem que fazer. É diferente. Você pode receber um feedback não tão positivo. Você tem que ter maturidade. Você tem que enxergar. O cara é bom, o cara é respeitado, é talentoso. E ele diz que eu ainda não estou preparado, apesar de eu achar que eu estou. Quem será que está certo? Sou eu ou ele? Mas se o cara nem é comprometido em fazer um feedback com qualidade, vai embora. Eu já demiti 2 chefes da minha vida. Vai embora. Tá na nossa mão, né? Isso aí. Tomar certas decisões. Sim. Né? As Eu 3 acho já que- ouviram essa frase. Nós somos os protagonistas da da nossa nossa história. carreira. Você Vocês falou não isso. aguentam mais Você ouvir falou essa isso frase. para mim várias vezes. E eu adorei essa lembro. parte que ele contribuiu aí, porque realmente a gente ter pessoas que nos provocam a sair da nossa zona de conforto e fazer algo que a gente nem imaginava que a gente era capaz é incrível. Eu, inclusive, entrei na área comercial assim. Eu era da área eu estava em atendimento, eu era a ouvidora da empresa, me chamaram uma vez, o meu diretor me chamou e disse: Paula, tu tens que ir pro comercial. Eu digo: não. Paula, tu precisa... Não gosto de ninguém fungando meu pescoço, eu sou autocomprometida, eu faço tudo sozinha, não preciso que me cobrem nada. Tá bom, Paula. Aí eu fui: Paula, igual contigo, precisas ir para a área comercial? Não quero, não gosto. Na terceira Muito bom. fui, gente, e foi aonde eu realmente explodi, aprendi muita coisa, me desenvolvi demais. Então é muito legal isso. É muito legal que tenha um chefe que consiga te perceber e que esteja preocupado em te perceber e te dar esse desafio, ainda que você já esteja fazendo um bom trabalho onde você está, porque muitos deles também têm a zona de conforto. Ela tá tão bem aí, eu não vou nem mexer com isso, eu vou ter que nem mexer. substituir. Não quero perder porque ela é ótima nas Exato, entregas, exato. tem muito isso. Então isso é incrível. Agora eu vou para minha legal. próxima. Assim, esse podcast para mim está sendo incrível porque eu tenho aqui umas perguntas que eu tenho que fazer, mas na medida que a gente vai falando, eu não quero fazer o que está aqui. Ela muda, é ótimo. Tudo planejado. Essa é a na hora- Paula. É, Mas porque, é melhor assim, né? Ele falou Eu uma gosto coisa lá assim. no começo que eu acho que muita gente se vê nisso. Uhum. Eu tô aqui nessa empresa, tô fazendo o que eu preciso fazer, porque eu preciso ganhar meu dinheiro, eu tenho a minha família para sustentar, mas não é bem o que eu queria. Né? Eu queria fazer outra coisa. Eu queria tanto ser, sei lá, fazer o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, ou que não dá ainda um retorno financeiro, mas a gente teve coragem de fazer para se desenvolver, para poder ter a oportunidade de estar aqui com pessoas incríveis como vocês. Mordecai, como que essa pessoa que agora pode estar vivendo esse conflito pode sair desse lugar e conseguir dar esse passo? Como foi para ti? E como que tu pode, de repente, ajudar essa pessoa a conseguir sair do que precisa para o que ela quer? Eu vou começar não respondendo a sua pergunta. Tá bom, eu aceito. Eu sei que vem coisa boa daí. Ao longo da minha carreira, eu encontrei várias pessoas que até tinham potencial de crescimento,
mas que eram super felizes com o seu escopo atual, eram realizadas com seus desafios, não desejavam crescer ou até se autodesafiar porque encontraram um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, o que remete a mais uma frase de efeito que eu gosto muito de usar, que é: a fórmula de felicidade é individual. Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E quando a pessoa me compartilhava essa visão, o que eu respondia? Parabéns. Tá tudo bem e tá tudo ótimo. É um privilégio poder contar com você aqui no meu time. E vou empreender todos os esforços para que você continue feliz aqui. Agora eu vou responder a sua pergunta, que é a pessoa que quer ascender. Algumas respostas, elas são binárias. Existe algo que eu tenho dúvida se todo o seu público conhece, que é o conceito do 9box. Se vou investir 30 segundos, que pode ser que alguém de fato, ninguém tem a obrigação de saber. Conheço, É uma exatamente. ferramenta que é utilizada por 90% das empresas, onde todas as pessoas são classificadas em 9 caixinhas. São encaixotadas, literalmente. É isso aí, ó. Resumo do resumo do resumo. Um eixo, potencial, se ela tem potencial para crescer. O outro é performance. Baixo, médio, alto. Baixo potencial, alto potencial. Baixa performance, alta performance. Você quer crescer? Essa é a pergunta, certo? Essa pergunta pode ser também de crescimento, mas parar de fazer o que precisa para fazer o que quer O que quer? é a segunda pergunta. Tá, então Vamos falar de quem quer crescer e de quem quer também. Vamos fazer uma transição, como você fez. As duas coisas. Então Tá você bom. tem duas respostas para me dar. É que a segunda pergunta é bem mais complexa. Então eu vou me ater à segunda. Tá bom. Se você não sabe qual é a reta de chegada do ponto de vista de carreira, isso por si só já é um problema. Saber a reta de chegada significa onde você quer chegar. Pode ser em termos de cargo, pode ser em termos financeiros, pode ser em termos de prestígio, pode ser em termos de realização pessoal, ou pode ser um diagrama de Venn onde os 4 estão... Não é nem um diagrama de Venn, é uma bola só onde você quer tudo. Ok. Não quero que ninguém saia deprimido do podcast, então eu quero fazer a ressalva que a vida é perfeitamente imperfeita. Então, coisas que sempre me motivaram. Eu queria que as pessoas que me amavam tivessem orgulho de mim. Eu queria prover para as pessoas que eu amava uma boa condição de vida. Eu queria ter os últimos 30, 40 anos de vida, não uma vida rica, mas uma vida feliz e digna. Repare que eu estou respondendo a sua pergunta sem falar eu já o que capturei toda sem essa falar o que resposta. você, mas não era o que você queria ouvir. Não, mas Mas olha, mas eu acho que tem muita profundidade Tem. nisso que eu estou falando. Sim, Aham. sim, Tá? sim. Porque sim. Eu queria que os meus líderes me respeitassem e que me quisessem ao lado deles. E mais do que qualquer outra coisa sobre a perspectiva corporativa, eu queria que as pessoas que trabalhassem ao meu lado fossem felizes, a despeito da vida infernal que é o mundo corporativo. Que é, quem senta aqui e coloca glamour na vida corporativa está mentindo, está sendo politicamente correto para o seu público, pedindo desculpas a todos os outros 8 rodadas, ou 9, se Alphaville conta ou não, na conta. Ah, essa é boa. Nem tudo foi da forma
como eu havia escrito. Eu, por exemplo, tive que ir para o marketing, como contei há pouco. Por outro lado, eu tive um líder brilhante chamado Mariano Debir. Puta cara talentoso. 3 parafusos soltos no sentido de você tá indo, o cara já foi e voltou. Brilhante. Uma criança da minha idade. Eu não sei por que Deus privilegia os caras que estão na fila lá. E uma vez esse cara acordou, imagina, vice-presidente de uma business unit de bilhões de reais, eu vou mudar todos os superintendentes de lugar. Não é que ele mudou 1 ou 2 de lugar, imagina que ele tinha 30 superintendentes e quis fazer um job rotation. O que poderia ser um caos. Desastre, né? Adorei Eu isso. era superintendente de pós-venda. Tá. Na hora que isso foi divulgado, as lideranças fizeram um mapeamento de onde eles viam esse quebra-cabeça. Mas eles tiveram respeito de perguntar para a gente onde nós gostaríamos de estar. E eu não tive dúvida nenhuma que eu escolhi a superintendência mais desafiadora. Você imagina que eu saio de pós-venda, que cuida de instalação e reparo de soluções de alta complexidade telecom, e fui cuidar de televendas, de churn, Nossa. voluntário, CX, tinha mais um. É que tinham 2 canais de televendas, se eu não estou enganado. Retenção, televendas ativa, atendimento, esqueci de um. Cobrança? Perdão. Não, Não. graças a Deus. Essa é a área mais capeta que uma cadeia de valor pode ter. Aprendi. E aí foi diferente. Eu quis ir pra lá. Eu topei o desafio. Não conhecia nada de teatro. Graças a Deus encontrei uma menina lá boa, dedicada. Uma criança talentosa. Que entende tudo de churn. Minha Nossa Senhora, que tinha um braço direito chamado Robson. Também, Robinho. Que dupla fantástica. Cara, foi uma jornada bizarra de incrível. Então, você tem que ser ousado. Você tem que ter visão. Por que você sai do pós-venda e vai para essa área? Por que você recebe um feedback para ir para a área comercial em 2016 de um pseudomotor, em vez de ficar lá cuidando de Procon até o diabo? E fica 8 anos nessa nheca-nheca lá de conversar com fulano e ciclano lá em Brasília, quando você podia estar tendo uma carreira linda na área comercial. Porque por mais talentosa que você seja no pós-venda, por mais talentoso que você seja nessas áreas, a chance de você se utilizar das ferramentas de reconhecimento e recompensa de uma organização e crescer e virar um diretor e virar o que quer que seja, etc., é você estando numa área de muito mais visibilidade, uma área muito mais sensível na cadeia de valor. E last but not least, tem uns livros que são muito apelativos, que eu acho muito deselegantes, que assim, ligando foda-se, desculpa pela palavra feia, se você quiser depois editar, você edita aí. Mas são uns títulos mesmo, tá? Sim, tem mesmo. Minhas filhas têm muitos sonhos, muitos. Eu as amo, são 2 meninas espetaculares. Não chegou um boleto para pagar ainda. Os sonhos mudam um pouco quando os boletos começam a bater na porta. Sim. Os filhos de todo mundo dessa mesa. Um pouco. Amo vocês, tá? Não tô falando nada de novo. Depois vocês me dão spoiler. Ele apenas recomenda. Adoram me dar esporro. Eu zelei muito pela minha carreira. Eu pratiquei tudo que eu tô falando aqui. Não vou repetir, não vou fazer um resumo para não monopolizar. Mas eu sempre tive muito zelo com as minhas finanças pessoais. Então, durante 30 anos, tem que entregar a meta. Entregava no dia 31, dia 1º tinha outra. Entregava em 2018, amanhecia 2019 com nova meta para entregar. Às vezes eu tinha líderes melhores, às vezes eu tinha líderes piores. Às vezes eu vivia uma crise animal e abria mão da minha vida pessoal. Tudo isso eu vivi. Mas por ter tido muita disciplina financeira, ter estudado como investir, ter aprendido como investir, ter gerido muito bem os meus custos sem abrir mão de uma qualidade de vida muito adequada para as pessoas que eu amo. Em algum momento,
em vez de fazer o que eu era obrigado a fazer, eu pude escolher o que eu quero fazer, com riscos. Com riscos. Sempre tem riscos. Mas hoje eu faço aquilo que eu quero. Adoro aprender sobre diferentes indústrias. BPO, tecnologia, investimentos. Fico feliz de poder aportar. Tenho um ótimo equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Ligo para vocês 3. Na verdade, ao contrário. Vocês me ligam, você pode almoçar? Lógico, tem horário. E você? Eu tenho uma agenda assim, assado. Eu Verdade. tenho, Final do não sei mês. o quê. Essa aqui podia É a almoçar pura comigo, verdade. teve que ir no feriado, porque a casa está sempre caindo. E ele é assim mesmo. Pode almoçar? Sim, claro. Onde você quiser. E só para ficar claro. É assim, É verdade. eu ganho uma fração do que eu ganhava antes, mas eu faço o que eu amo. Eu tenho uma qualidade de vida boa, porque é tudo absolutamente planejado. Continuo controlando minhas receitas e minhas despesas. Aporto valor para as organizações, tanto para a Rio Capital como para a Alma Viva e algumas consultorias pontuais que por questões contratuais, eu não posso citar o branding. E essa é a minha fórmula, essa é a questão aqui que responde a tua questão. E esse é Respondeu nosso, muito, e esse é e nosso esse é sonho, nosso sonho também. Falamos eu tenho que juntas. melhorar no meu planejamento. O que onde a gente está e o que a gente de verdade quer, né? É isso, né? Mas eu acho que eu queria só fazer uma contribuição aqui, né? É óbvio que a minha decisão de carreira ela é diferente do Mordecai, como ele colocou aqui. Mas assim, o que para mim fez muita diferença, assim, primeiro que eu tenho por filosofia, eu não quero sair do mundo corporativo, eu quero terminar a minha carreira no mundo corporativo. Um pouco diferente do que o Mordecai trouxe aqui. Mas o que para mim deu um gás diferente? Eu trabalhei muito em telecom, como eu já comentei, e eu coloquei para mim como meta que eu queria mudar de setor. Então, Verdade. o fato de eu ter ido para o setor de energia é como se eu tivesse começado tudo de novo. Óbvio que tudo que eu sei hoje de competências, de como gerir uma grande operação, ao mesmo tempo eu fui para a estaca zero de energia. O máximo que eu conhecia era como ligar uma lâmpada. Como acender uma lâmpada. É isso, né? Então, acho que isso é um ponto importante para pensar também. Você não precisa ser um consultor do futuro e trabalhar como autônomo, mas mude um pouco a dinâmica daquilo que você sempre fez. Isso dá um gás enorme. Verdade. Você fala, poxa, eu estou aprendendo tudo de novo. Isso é muito bom. Gostoso, né? Ou, ou aprendendo tudo novo, né? Exatamente. No meu caso, sempre em telecom, mas agora num desafio novo. E essa semana, acho que foi muito. Eu tive muito esse sentimento da minha estaca zero, né? Sim. Que o que eu sei muito bem, o que eu amo, o cliente, né? Genuinamente adoro cuidar do cliente, mas ele vai continuar lá e eu já vi que isso é uma parte boa para mim, mas toda outra parte comercial é estaca zero. Eu realmente não domino que tu dominas ainda. Totalmente. Tu só estás aprendendo a fazer forte. O resto... forte, pode ser. Mas isso é desafiador. Acho que você assumir um papel de mudança com um desafio dentro do teu segmento ou fora do seu segmento, ou eu escolhi isso para mim agora que é o que eu quero, gente, essa é a parte mais gostosa da vida. Não consigo pensar se a gente para um pouco às vezes para imaginar de onde a gente saiu, para onde a gente está, isso particularmente para mim, eu tenho certeza, o que eu conheço vocês dá muita felicidade. Sim. Isso é uma felicidade. Sim. Isso é um motivo de felicidade. Já quando a gente olha para os nossos filhos, né? E André, tem um aspecto que é importante, é você trabalhar a resiliência. Porque quando eu entrei na empresa, estávamos falando disso, do seu novo desafio. Verdade. Você entrar numa reunião e você não conseguir aportar naquela discussão. Você fala, caramba, eu vou ter que aprender muito. O que falar. Eu que liderava uma discussão, hoje eu entro numa reunião e saio calada, porque eu não sei ainda aportar valor. Então, acho que isso é tão bacana, porque faz você buscar realmente muito conhecimento nesse sentido. E isso tudo, para mim, é muito interessante, muito importante, porque eu acho que cada coisa nova que a gente faz, cada desafio diferente que a gente se propõe a fazer, isso expande a nossa mente. Sim. Isso a gente cria novas sinapses, isso faz com que a gente seja cada vez mais interessante, nos dê cada vez mais repertório. Então, sair da zona de conforto, buscar coisas diferentes, aprender. E o flow, para mim, está sendo
Vocês não têm noção da experiência que está sendo isso aqui. Pelas pessoas que a gente ouve, eu amo Para ouvir todas histórias. nós, Então, cada história que a gente ouve, o quanto que isso não aporta para mim, Uhum. o quanto não aporta pra gente, Verdade. o quanto não faz a gente pensar de uma forma diferente, ou sob uma perspectiva que a gente nunca pensou. Sim. Então, cara, eu acho que eu quis fazer essa pergunta porque eu acho que muita gente quer fazer isso, quer fazer algo diferente, mas não sabe como. Ou não tem a coragem, ou não tem a né, coragem. de dar o passo. E é legal ouvir histórias como a tua, que saiu de uma indústria para outra, como a dele, que parou de fazer o que precisava para fazer o que queria, Sim. que queria fazer ser conselheiro, tá fazendo o que ele faz, como a Déia agora começando no comercial, e a gente como Flow também, a gente teve coragem de fazer uma coisa diferente. Então acho que é muito legal a gente poder inspirar pessoas a poderem fazer isso por elas também, o quanto isso vai fazer elas crescerem e expandirem a consciência delas. Eu acho muito bacana. Muito, é isso. Eu Tá tão queria bom que a gente tá remeter aqui. a palavra aí ao conceito de felicidade que você usou. Ah, Primeiro, eu quero lembrar a todo mundo que a gente passa mais horas acordado no ambiente de trabalho do que com as pessoas que a gente ama. Então, deve ser muito frustrante se você tem um sonho profissional, se você quer se reinventar profissionalmente, se você está infeliz no que você faz como protagonista da sua carreira, você não puxar para si a responsabilidade da mudança. Nós 4 que estamos aqui nesse podcast conhecemos e podemos citar 2 ou 3 pessoas que a gente amava muito e que não estão mais aqui. Recentemente, uma executiva pelo qual todos nós nutrimos um grande carinho, teve um problema de saúde muito sensível e infelizmente não está mais conosco. E jovem, e com 2 filhos adolescentes. E eu poderia citar vários exemplos. Meu melhor amigo da faculdade, que tinha a minha idade, faleceu na pandemia, está enterrado lá no cemitério São João Batista. Então não é que a hora de ser feliz é amanhã. A hora de ser feliz é hoje. Preferencialmente acordado. Você tem que pensar nisso. Isso aqui é um wake-up call aqui para você tremendo. E se eu puder deixar mais alguma semente para você refletir, não vai ser novidade para vocês 3, porque eu acho que vocês já ouviram essa frase. A felicidade é endógena. Ela não é exógena. A felicidade não está fora de você. Ela está em como você enxerga a sua vida. perfeito. Eu queria... Existem várias coisas que eu gostaria que fossem diferentes e ainda melhor. Só que eu sou tão genuinamente feliz. E por que eu sou tão genuinamente feliz? Porque eu valorizo as coisas que eu tenho. E se você acha que eu estou falando de bens materiais, você está redondamente enganado. Então, por exemplo, minhas 2 filhas nasceram com saúde. Ponto. Porra, se você não está entendendo o que eu estou dizendo, vai lá no Ibirapuera, domingo, 10 horas da manhã. Eu não tive um pai responsável e que não foi inspirador, mas eu tive um avô que pôde financiar um bom estudo para mim, que era responsável. Eu não moro perto das minhas filhas, uma mora no Rio de Janeiro, eu vejo 2 ou 3 vezes a cada 2 meses, ou 2, 3 dias. Uma outra mora na Holanda, eu vejo 20 dias por ano. Mas tem WhatsApp, eu vejo elas. Minha mãe, quando morava no Brasil, falava com a minha avó por carta. Telefone fixo era um desafio. Então, eu posso ter um mindset, porra, que merda. Olha isso, olha aquilo. Muito Mas bom. não, cara, eu acordo todo dia. Eu vou lá na academia, do seu lado, lá, e estamos lá pegando peso. E no mesmo dia que eu faço força com você, eu faço spinning. Aquela Verdade. desgraça. Ontem eu cheguei 7, quando foi 9h30 da manhã, 9h45, a Juliana me ligou. Você tá vivo? 2 horas e meia né? na academia. Abdominal, spinning, força. Porra, é um puta privilégio. Privilégio. Entendeu? Mas o processo é difícil, Muito. né? Fazer um É. terra com 50 quilos, com 54 anos, é uma Verdade. desgraça.
A felicidade, ela é endógena. Você precisa aprender isso. As pessoas precisam aprender isso. Tá dentro da gente. É a decisão. Você vai enxergar a vida com um copo cheio ou com um copo vazio? Cara, se você vai enfrentar a vida com um copo vazio, eu acho que a hora que a pessoa infeliz. chega nisso, ela nada de braçada, né? É isso. Quando a gente Nós entende falamos isso, muito disso em Harvard, não falamos, Paula? Muito sobre... Parece que o Mordecai está falando e está vindo algumas coisas que nós duas lá falava demais sobre isso. Tudo realmente a forma que a gente olha, a forma que a gente reage, a forma que a gente aproveita as coisas, a forma que a gente percebe as coisas. Tudo é mindset. A forma que você aceita, né? Que você tá ali, né? E é legal isso, que eu acho que aqui muita gente deve ter alguém no teu convívio do trabalho, no teu convívio da vida, que olha sempre de outra forma, que coloca problema ou vê o lado negativo sempre, vê o negativo, sempre. E não para olhar assim, gente, olha onde eu tô, olha o que eu tô fazendo. Nossa, minha filha, eu vejo uma vez por ano, mas tá lá, tá com saúde, tá batalhando, lutando. Esse é o maior motivo de felicidade para mim. Não tem nada que me deixe mais feliz do que isso vale a pena na fazer vida. Forecast funil por causa disso? Muito! Vai passar horas fazendo isso, é o que vale a pena. Então, as pessoas, elas realmente, né? O ser humano, né? O profissional que está ali numa cadeira que ele fica reclamando ou dizendo não sou feliz, eu não quero... Ele reclama realmente, disso e reclama daquilo. Preciso olhar isso, né? Muitas pessoas falaram assim para mim agora, mas você vai dar passos para trás. O que é dar passo para trás? É aprender coisa nova, é dar aprender passo coisa trás, nova exatamente. É dar passo para trás. Eu ouvi isso. Eu falei assim, gente, eu tô tão feliz que eu não consigo nem esconder minha felicidade. Porque às vezes as pessoas só enxergam um cargo, né? E cargo não é o primordial. Deus, é isso. A gente falou bastante disso também. As pessoas são presas em coisas muito pequenas. A partir do momento que ela começar de fato a olhar para o que ela fez, para o que ela andou e o que ela tá ali para construir, o salto vai ser outro, né, Paulo? Com certeza, estou até arrepiada. Nossa, muito. E o que a gente está fazendo isso, né? A gente está nessa coragem de dar passos, né? De olhar o copo e falar, não tem problema que ele está aqui, que eu vou fazer ele chegar lá, né? Eu tenho essa coragem quando a gente disso. Olha, eu tive coragem e olha onde eu tô. Se eu não tivesse tido coragem, será que eu estaria? Com certeza não, estaria em outro lugar, com certeza, mas não naquele estado que eu vou usar aqui o flow, porque quando a gente faz algo que realmente nos preenche, é que a gente está no estado de flow, e você está nesse estado como o Mordecai está, como você está fazendo o que você está fazendo, como a gente está, é um privilégio a gente estar nesse estado. Eu estou imersa e presente e feliz com aquilo que eu escolhi fazer. Ao invés de ficar reclamando, isso aqui não tá legal, porque o meu chefe é um saco, porque esse lugar é um saco. Para de reclamar. Você tem uma opção, sai. Sim. Busca outra coisa. O Liga é um grande exemplo disso, né? O Liga Flow. Vocês tinham um propósito, vocês tiveram coragem, vocês estão aprendendo, né? Com certeza ensinando. Então, acho que é isso que traz realmente a felicidade. Você ver realmente aquele seu propósito acontecendo. E tem que buscar. Poder contar, pessoas. Né? Exatamente. Impactando as pessoas nesse formato de seguir mesmo onde você está, o que você quer fazer. O Mordecai falou, a Juliana me ligou, né? Depois de 2h30. Todo mundo aqui já sabe, mas para quem ainda não me conhece bem, estar na academia 3 horas, 2h30 é o meu maior momento de flow. Meu maior momento. Tô morta, mas eu tô ali conversando com todo mundo, que são os meus amigos que eu adoro. Eu tô treinando pesado. Ela malha mais ou conversa mais, Mordecai? É aquele momento total de flow. Quando eu falo que eu fiquei 2h30 na academia, eu fiquei 2h30 malhando. Quando a Déia fala que ficou 4 horas na academia e eu não estou... A própria Paulinha já deu aqui o spoiler. Ela malha 1 hora. Eu não sei como é que o personal... Eu acho que é por isso que ela de vez em quando aparece com o personal lá. Porque o personal faz... Caramba, ela conversa com todo mundo. Gente, faz network, a academia é um lugar de network, gente. Muito network. Eu queria que ela tivesse um botãozinho de pause. Porque quando ela começa... Eu digo, amiga... Você está muito acelerada hoje, ela fala. Mas a academia, gente, é um momento de networking, é um momento de você aprender outras coisas com outras pessoas fora do teu mercado. Eu paro para conversar com você na academia?
Eu paro com Eu acho que eu você. vou pra eu essa paro pra academia. conversar. Não. Eu te beijo e Ele aí beija, vaza. já quer sair, É, eu querendo lá, bater óbvio. papo. Não, essa E ele quer ir embora. Essa é a eu falo, diversidade. gente, Para mim, a academia nunca né? foi um lugar de networking. Para mim, é o meu momento, é o meu treino. De se concentrar em ti. Exatamente. Pra mim Mas você também. tem- Eu mas tô você mais tem na esse tua também, momento, Evani. mas eu tô mais na você- tua. Eu vou, você- inclusive, de fone. Eu também. Não, gente, Porque eu tô ali você cria focada. esse momento e faz a tua hora ali, mas você também entra no teu momento de networking, Porque ela faz entendeu? networking até no banheiro. As pessoas vão de fone, eu paro pra falar com quem tá de fone. Quantos abdominais você faz? Eu fazia, né, 1000 abdominais às 6 horas da manhã. Todos os Olha dias. isso. Então, assim, quem que consegue fazer isso fazendo networking? Não dá. Ou você faz uma coisa, ou você faz Não, outra. mas faz isso e depois você vai pro network. Eu Sim, sempre todos reservo os esse tempo. 1000 abdominais. Imagina, 1000 Gente, ó, é abdominais. maravilhoso Muito porque bom. a gente aqui tem uma conexão e a gente pensa até que tá em casa batendo papo no sofá. Mas tem pergunta aí pra Ivani Tem agora. pergunta, tem. A gente está quase indo para o final, mas a gente ainda tem uma pergunta para vocês, tá? Quem foram os seus maiores mentores? E qual foi, e desses seus maiores mentores, né? Qual lição valiosa você tira disso que te fez aprender muito e que você Tá. não esquece? Acho que tem muita, você deve ter muitos exemplos, Sim. mas fica aí para você e para o Mordecai para pensar e dividir isso aqui com a gente. Bom, essa pergunta ela é bem curiosa e eu também não vou aqui ser injusta de citar nomes. Mas eu tive sorte, de verdade, na minha carreira, de ter líderes que eu pude me espelhar. Assim, Mordecai trouxe um exemplo que é um dos que eu gosto realmente de falar, que é justamente essa questão de ter líderes que te ajudam em várias habilidades, em vários aspectos. Então, um dos, Mordecai, ele já falou da questão do business plan. E realmente, quando chegava aquele momento, meu Deus, para que eu vou montar um business plan? Eu vou demorar um mês inteiro fazendo isso. Gente, isso é mágico. Hoje existem outros nomes que a gente traz como business plan, mas isso me trouxe uma organização do que eu quero, de você pensar, porque o que nós temos no dia a dia? A gente não tem tempo, às vezes, para parar e pensar. Quando você se depara um business plan, você realmente se programa, você pensa, você reflete se aquilo faz sentido. Então, acho que um dos líderes, Mordecai, me trouxe muito essa competência da organização, do planejamento. Né? Exatamente. Alguns outros líderes me trouxe mais a questão da competência de ser um pouco menos tensa naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Para mim, o trabalho é algo que eu levo muito a sério. Então, eu me enfiava naquele trabalho com as pessoas, mas eu esqueci um pouco do mundo afora, sabe? Então, alguns dos líderes me trouxeram para essa realidade de falar, peraí, vamos ter um pouco mais de equilíbrio entre aquilo que é a sua grande responsabilidade com o que é o viver também, trazer muito da felicidade que a gente trouxe aqui. Mas eu queria também não só falar de líderes, mas falar dos liderados. O quanto que eu aprendi também e aprendo todos os dias com as pessoas. Andréa trouxe o exemplo do networking. Quando eu olho para trás, eu não fui uma pessoa que valorizei muito o networking. Hoje eu vejo valor nisso, não na academia. Mas eu vejo valor em fazer um networking. Na porque academia, não. eu não tenho tempo hoje de fazer muitos cursos, mas no networking você tem a possibilidade, por exemplo, de aprender, de saber o que o mercado está fazendo de diferente. O que você está fazendo que pode ser ainda melhor quando você conversa no networking. Então, acho que essa é uma outra habilidade que eu aprendi com os liderados. E tem uma questão que para mim assim, é sempre muito marcante, não vou citar aqui o nome da pessoa, que é o sorrir. Assim, o reconhecer. Eu já tenho por natureza ser uma pessoa um pouco mais séria. Então, as pessoas quando olhavam para mim, às vezes interpretavam, pô, ela tá brava, o que tá acontecendo? Então, você sai de uma sala de reunião com aquela cara um pouco mais séria, todo mundo já fica tensa. Então, eu aprendi muito que, assim, traga com mais leveza, traga o sorriso nos lábios, esteja presente, reconheça com as pessoas e olhe muito a questão do copo vazio, o copo cheio. Então, acho que, de novo, eu trago aqui a questão de ter a sorte de ter passado, né, por vários líderes e que eu consegui trabalhar vários aspectos que até então eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Muito bom. Muito bom. Vou pegar seu gancho sobre a maturidade que nós temos hoje.
É muito fácil o público de vocês ficar ouvindo algumas recomendações e eventualmente entender que algumas delas fazem sentido. Mas o que nós 4 citamos aqui hoje é fruto de um aprendizado muito grande. É como se a gente olhasse para o retrovisor da vida. Sim. E entendesse um pouco melhor como foi a nossa jornada. Por isso que eu quero reiterar, antes de responder a pergunta, a minha recomendação de você identificar no seu círculo pessoal ou profissional uma pessoa que você respeite, que seja do bem, que tem que ser uma pessoa do bem, que se torne seu mentor e que te ajude em todos os aspectos da sua vida pessoal e profissional a encontrar os atalhos com uma só fórmula de felicidade que é individual. Porque eu mesmo, dos meus 20 aos meus 30 anos, fui um pouco perdido. Eu estava completamente sem uma visão do que era uma carreira, do que eu deveria fazer, de como eu deveria fazer. Se eu tivesse tido um mentor, talvez eu tivesse acelerado muitas coisas, talvez a minha jornada tivesse sido muito mais fácil. Foi uma jornada dura. Até que aos 30, a minha vida muda de verdade quando eu chego na Telefônica. A Telefônica foi a minha grande escola. Eu amei trabalhar em todas as empresas que eu atuei, mas a minha grande escola, a quem eu sou majoritariamente grato, é a Telefônica. Eu entrei lá como analista pleno, 8 anos depois eu era um diretivo da organização. E se quem está nos ouvindo elege um mentor, talvez essa pessoa de fato possa encontrar aí atalhos que sejam valiosos e ter uma jornada mais tranquila que eu tive. Não pense que, o cara a Ivani e o Marcos são pessoas, muito sêniores, etc e tal. É fácil falar isso agora. Queria ter tido essa visão lá atrás. Um mentor com certeza absoluta teria me ajudado muito. Não teria errado em muitos elementos. Errado involuntariamente. Talvez tivesse amadurecido em vários aspectos mais rápido. Não vou cometer a deselegância de falar sobre líderes e liderados que me inspiraram. Não é que me inspiraram, me inspiram. Que eles estão aqui dentro do meu coração, na minha gratidão. Eu vou falar de uma pessoa que vocês 3 não esperam. Quero falar para vocês de uma mulher que não é brasileira. Essa mulher nasceu em um país e ela, por circunstâncias na vida, nasceu em uma determinada religião. E quando Hitler foi atacar a França, como a França tinha construído ali a Maginot, para ele chegar até Paris, ele vai pela Holanda e para a Bélgica. Acredito que vocês 3 conheçam essa história. E quando ele chega na Holanda, ele manda os judeus para os campos de concentração, né? 80%, 90% dos judeus são assassinados em diversos campos de concentração. Para minha avó conseguir sobreviver, assim como meu avô, eles perderam todos. Só sobreviveu a irmã da minha avó. Todos os parentes do meu avô morreram. A minha mãe me contava, né, que estavam numa feira, os parentes da minha avó, os nazistas passaram e levaram todo mundo. E tem mais histórias bizarras que eu não vou contar aqui porque não há tempo. Mas aí minha avó, para sobreviver, e meu avô, eles conseguiram uma família católica numa outra cidade chamada Haia. Eles viviam em Amsterdã. Haia, que escondeu eles por 3 anos. E eu não sei se vocês sabem, mas se houvesse uma denúncia, que nem a história da Anne Frank, e uma família não judia fosse capturada escondendo judeus, eles eram fuzilados. Sim. E a minha avó, para se esconder, ela já era mãe da minha tia, ela teve que dar a minha tia. Vocês 3 são mães. Vocês sabem o que isso significa. Aqui, leva meu filho embora. Acho que não tem prova maior de amor. E só foi recuperar, acho que em 47, 48. Eu não sei quanto tempo depois que a guerra acabou. Conseguiu achar a filha. Muitas décadas depois, minha mãe, por circunstâncias da vida, volta para a Holanda, numa visão extraordinária da minha avó. E todo mundo pensa, né?
Minha mãe e minha tia vão ser the best friends forever. Minha mãe ficou 20 anos no Brasil. E vão ser best friends forever quando minha avó não estiver mais aqui. O que acontece 2, 3 anos depois? A minha tia pega um melanoma, faleceu. Minha avó viva. Eu não me lembro de um dia da minha vida em que eu convivi com minha avó, que eu não me lembro dela ter o melhor sorriso e o gesto mais afetuoso para dar para mim ou para qualquer neto que ela tivesse. Isso é um ídolo na essência da palavra. Isso é a tradução literal da palavra heroína, ídolo máximo. Então, a gente se deu mal na crise do Speed, com o Speed parou não sei aonde, e os caras foram trocar os sistemas legados, e a chamada lá da Sky, a chamada E trocou milhões. todo o billing da Marcos, Sky. fizemos lá, as chamadas lá no VPC, foi de 5 para 7 milhões. São crises, mas nada Se compara, né? se compara ao que quer que ela tenha passado, que hoje eu enxergo com mais clareza, que com 45 anos eu enxergo com mais clareza, com 40 anos eu enxergo mais com clareza, mas que com 32, com 34, por não ter um guidance, talvez eu não fosse tão maduro. Isso sim é alguém preparado. Então, quando eu falo de felicidade exógena, quando eu falo que eu sou feliz, é isso. Eu tenho uma jornada linda e eu tenho ela como uma inspiração em todos os aspectos da minha vida. Espero que mais do que algum eventual carinho ou respeito que as minhas filhas tenham por mim, eu sei que elas me amam, eu queria muito que até como mulheres que elas carregassem a imagem da minha avó como um exemplo para ela. Então só começando a jornada. Só começando. Com Falei que era certeza. fora da caixa. Você queria que eu falasse o nome de algum chefe ou de algum liderado, mas Nossa, não foi. não sei, nem E é por consigo, isso que nem a sei gente mais o vê que falar. essa paz, esse semblante. Né? Foi sempre assim? Não, Não. não é bem assim. Mas o bom é que nem sempre foi assim. E Ele assim, evoluiu a chegar aí, né? exatamente. É, muito bom. Eu acho que quando eu conheci, eu já achava ele, essa vibe. Foi melhorando. Com certeza, Foi melhorando sempre com o melhora. tempo, mas sabe onde deu um salto exponencial? Na Covid. Na Covid. Na Covid. Já estava bem. Na Covid já era outra pessoa. Na Covid ficou insuportável. Das minhas filhas falarem, não venha com esses speeches. Eu tô na merda, eu quero que você me abrace, eu quero que você fale que desgraça e eu quero que você se solidarize comigo. Se você começar a falar de copo cheio, como a vida é linda, de como eu sou privilegiado, eu desligo agora o telefonema. Gente, filho, Quando é eu falo assim, de gratidão gente. para os meus filhos, eles começam a me contar uma história horrorosa. Eu digo, meu filho, não, mãe, não vem falar de gratidão. Por favor. Gente, Engraçado, né? filho, eles vão chegar lá, eles vão olhar e se espelham muito em nós e Sim. em vários momentos enxergam que a gente tá certo, né? Eu acho que é legal. O maior sonho do pai e da mãe é ser exemplo, bons exemplos para os filhos, né? A E Laila, é minha bom. caçula, me surpreendeu, me convidando para passar 10 dias das férias com ela agora. Ah, que lindo. Eu fui. Foi tudo ótimo. Quando a gente estava no aeroporto se despedindo, ela me deu um abraço gostoso. Eu sou um cara duro, às vezes elas querem que... Elas acham que se emocionar... Não é o meu perfil. Mas ela me abraçou, me olhou e falou, você está na sua melhor versão de você mesmo. Ai, que Ai, graça. que gostoso. Gente, Uma Nossa, menina né? de 21 anos, É hein? demais. É, 21 Sabe o que é anos, isso? gente. Feedback de filho é tão bom. Isso é um carimbo, missão cumprida. É. É E que muito satisfação isso nos dá, né? É muito bom. Bom, nós estamos indo para o Gente, final. não quero A gente acabar, fica aqui, dá você uma vê que a hora pena passa. do tempo. Passa, a gente não E eu percebe. tenho certeza que vocês não têm ideia de quanto tempo a gente já está aqui, né? Foi gostoso, Pois né? é por isso passa que é a bom. gente nem sente. Eu tenho, porque eu sou uma pessoa que controla o tempo, né? Aqui, pelo menos, porque a gente precisa, né? Não porque a gente gostaria, porque a gente não gostaria, né, Paulo? Por nós ficávamos aqui um tempão.
Bora mudar esse final Bora aí, aqui? eu ia falar isso pra você. Esse final tá... Vamos ver se a gente meio tá na parecido, mesma conexão. Vamos lá. Tu querias... Tem alguma coisa Não, na cabeça? Não, pode Eu ir. queria, assim, de tão profundo, de tanta coisa rica que a gente falou aqui, eu queria que vocês deixassem pra gente uma mensagem, assim, de... Porque tudo isso que vocês viveram, toda essa trajetória aí que a gente chegou e a gente tá aqui agora, eu acho que a gente tá numa fase da vida muito legal. Acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade e a gente já pode olhar pra trás, né? Sim. E também ainda podemos olhar pra frente. Então, o que vocês querem que as pessoas olham e digam assim, putz, a Evani, ela é isso. O Mordecai, ele é isso. Eu tenho uma palavra que define o Mordecai, porque eu já conheço ele, a minha palavra, né? A Dea deve ter, de vocês dois. Eu vou construir a tua, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprofundar mais esse nosso, que a gente se conhece aqui. Mas, assim, das pessoas que já passaram pela tua vida, o que é que tu gostarias de ter deixado nelas? Tá. O que eu tenho certeza, assim, e acho que esse foi um feedback que eu sempre recebi dos meus liderados. As pessoas sempre traduzem a Evani como trabalho, e é uma verdade. Mas eu acho que é bem importante entender que, assim, o trabalho não é a questão de ser o mais importante para mim. É que, através do trabalho, eu estabeleço os meus propósitos pessoais, que é de conquistar, de desenvolvimento, de saber que as pessoas estão felizes trabalhando comigo, que elas têm também todo o seu aspecto de objetivos atrelados ao meu dia a dia. Então, eu tenho a certeza que, assim, quando comparam eu e o Marcos, assim, enxergo no Marcos um equilíbrio entre vida pessoal e profissional muito maior do que quando olham para a Evani. Mas as pessoas precisam entender a essência do que significa o trabalho para mim. Então, acho que isso é o que resume a Evani. E eu queria deixar um recado, acho que para as pessoas que estão aqui também nos ouvindo, que é assim, toda longa jornada tem um primeiro passo. Então, tenha coragem, sabe? Acredite em você, estabeleça os seus mentores, tenha certeza que você vai errar, mas são com os erros que você vai se tornar uma pessoa e um profissional muito melhor. Então, acho que esse é o grande recado aqui para esse nosso muito maravilhoso, bate-papo. muito maravilhoso. Lindo, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. E você? Acho que o meu é mais simples. Tendo plena compreensão que eu sou perfeitamente imperfeito, apenas que eu seja amado. Amado pela minha família, pelas minhas filhas, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Que eles tenham uma visão concreta de que tudo aquilo que eu verbalizo e que eu tento traduzir nos meus comportamentos não é um livro de frases feitas, mas é a minha essência e é o quão genuíno talvez eu tenha me tornado. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Tão simples quanto Tão que ele simples, é, né? Tão simples quanto. É isso. Gente, Vamos muito lá. obrigada. Foi assim, Maravilhoso. lindo estar aqui com vocês. Foi demais. De verdade, Eu de sabia, coração. eu tinha certeza. Eu também. A gente falou disso. Eu também. Que E ia tudo dar deu um certo, da match Evani maravilhoso. junto com ele. Foi. E a Andrea disse, nossa, ela é super amiga dele, então vai ser um Esse papo match de perfeito. sofá lá de Você é super casa. minha amiga? Super. Super. Você não tem traumas, não? Os traumas se tornaram aprendizados. Viu? Eu acho que esse é o melhor tipo de amizade, quando a gente conhece tudo. Ah, Né? É quando a gente já sabe, eu já sei que a Andrea tem alguma coisa, mais ou menos, alguma coisa. Mas eu amo ela mesmo assim, gente. Ela é maravilhosa. Mas é Então, diferente, a que a gente Evani é muito aprende. falsa. Ela é falsa. Ela é muito falsa. Essa parte você edita. Você para de falar isso. gente, eu acho que é de verdade um privilégio para Muito nós grande, pessoalmente muito grande. e para o Flow. E para mim pessoalmente, ao longo da minha carreira, ter tido a felicidade de ter vocês no meu caminho, mas mais ainda ter vocês na minha vida até hoje. Então, eu só posso agradecer de verdade e deixar aqui minha gratidão de vocês terem participado disso com a gente, mas mais ainda do que vocês participam da nossa vida, né? isso. Porque a gente sabe que no dia a dia a gente está junto, está conversando, está Sim, falando. Então, isso. é importante. Acho que para quem está em casa, é muito importante você ter pessoas na sua vida verdadeiramente que você confie.
E aqui para mim tem 2 pessoas aí que eles sabem. 3, amiga. Que 3, né, amiga? Que eu confio muito. É verdade, amigo. O tempo todo, meu Deus, que presente. Porque é isso, né? São esses. A parte mais importante da nossa trajetória, da nossa caminhada, não importa se na empresa ou na vida pessoal, é os presentes que Deus traz pra gente. E vocês são presentes, então acho que isso é importante. Bom, eu agradeço bastante e acho que adicional a tudo que você falou, a vida, ela na verdade é a consequência de experiências. E aqui foi um déjà vu, né, de lembrar de muitas coisas que eu passei ao lado do Mordecai, junto com a Andrea, de experiências que eu levo realmente assim para a vida, no meu coração. Então foi uma oportunidade realmente incrível. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a você. E foi muito mais incrível pra gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô até sem palavras. Obrigada. Obrigada.